Olá, meus queridos, como estão? Professor Daniel Lima na área, estamos começando mais uma aula de língua portuguesa e na aula de hoje nós iremos resolver uma bateria de questões da banca Sesgran Rio. E a minha pergunta é, você está preparado? Você está preparada? Tá com papel, tá com caneta em mãos? Baixe o material, pegue seu papel, pegue a sua caneta, porque eu vou falar muita coisa. Tem uma teoria boa, tem algumas questões muito boas e muito recentes dessa banca também, que vai te ajudar a ter sucesso nessa disciplina, na prova que você for fazer. Tá joia? Vamos começar? Joga na tela, por favor. Vamos lá, joga na tela. Tá aqui, língua portuguesa, é a nossa disciplina. E professor Daniel Lima, meu nome, para quem ainda não me conhece, vamos para frente, vamos lá, Sesgran Rio. E a gente já começa assim, já começa com a primeira questão. A primeira questão diz assim, a frase que apresenta todas as vírgulas corretamente empregadas, de acordo com a norma padrão da língua portuguesa é... Olha que legal, gente, já começamos, e primeira questão é uma questão sobre vírgula. E aí o pessoal me pergunta, Daniel... cai muita questão sobre pontuação. Volta para mim aqui. É comum cair questões sobre pontuação em provas da Sesgran Rio? É sim, tá, pessoal? Eu fiz um levantamento aí das últimas provas, nos últimos anos, de 2017 para cá, todas as provas, e é muito comum, vocês vão ver aqui nas nossas aulas, várias questões se repetindo e cobrando pontuação. Lógico que do assunto pontuação, o ponto mais cobrado é o emprego da vírgula. E é justamente isso que está sendo cobrado aqui nessa questão. Vamos de novo? Vamos para a tela? Olha lá que legal. Nós temos lá emprego da vírgula, né, adequadamente. E aí, para a gente começar, antes de responder a essa questão aqui, eu já vou puxar aqui uma tela em branco, olha só, vou puxar aqui uma tela em branco, só para passar algumas informações básicas para vocês, tá? Isso daqui cai muito, como eu falei, tá? Pontuação, vou colocar aqui, ó, pontuação. E do assunto pontuação, o que mais é cobrado é o emprego das vírgulas, ok? Vírgulas. Pessoal, existem várias regras para as vírgulas, não é a minha intenção aqui nesta aula passar todas para vocês, mas existem alguns princípios básicos, tá? E o que pode resolver a questão, o que pode salvar a sua vida lá no dia da sua prova, é se lembrar do seguinte, ó, nós temos aqui sujeito, verbo e objeto. Sujeito, verbo e objeto. Existe uma regra básica aqui que a banca gosta de cobrar. Sujeito, verbo e objeto não podem ser separados um dos outros por meio de uma vírgula. Provavelmente você já ouviu falar sobre isso daqui, né? Não se separa o sujeito do seu verbo por meio de uma vírgula. Assim também como não se separa o verbo do seu objeto ou do seu complemento por meio de uma vírgula. Eu posso até ter algo aqui, ó. Mas se eu tiver algo entre o sujeito e o verbo, eu terei duas vírgulas. Então vamos supor aqui que eu tenho um adjunto adverbial, né? Tem um adjunto adverbial, um advérbio aqui. Posso ter duas vírgulas. Posso ter um aposto aqui? Isso daqui pode ser um aposto? Pode, mas aí vai ter duas vírgulas. E só de ter essa noção de que não separa o sujeito do verbo por meio de uma vírgula ou o verbo dos seus complementos por meio de uma vírgula, você já consegue acertar várias questões do assunto pontuação, do assunto vírgula. Tamo junto? Anotou aí? Vamos voltar para a questão. Vamos lá, ó, volta para a questão. Ele fala lá, marcar a alternativa correta quanto ao emprego da vírgula, né? Então vamos lá para a primeira questão. Olha só, a menina que descobriu o chiclete também experimentou a possibilidade da eternidade. A menina que descobriu o chiclete também experimentou... Olha só, gente, vamos aqui, deixa eu mudar a cor, vamos pegar a caneta vermelha aqui para ficar mais fácil aqui para vocês. Olha só, a minha pergunta é simples. Quem foi que experimentou? Também experimentou. Quem experimentou? Vamos comigo aqui, ó. A menina. Então, a menina
portanto, é o nosso o quê? Sujeito. E experimentou é o verbo. É o verbo. Olha lá, eu tenho o sujeito de cá e o verbo de cá. E o que eu acabei de falar para vocês? Que eu não posso separar o sujeito do verbo por meio de uma vírgula. Portanto, não é a letra A. Tudo bem? Não é a letra A. Vamos para a letra B. São consideradas maravilhosas aquelas histórias de príncipes e fadas, tal. Beleza. A pergunta que você faz é: o que são consideradas maravilhosas? O que são consideradas maravilhosas? Aí a resposta vem: ah, Daniel, são aquelas histórias de príncipes e fadas. Opa, aquelas histórias de príncipes e fadas são consideradas maravilhosas. Então, isso daqui é o meu sujeito. E aqui eu tenho o meu quê? Verbo. Não importa, tá? Olha que inverteu a ordem da letra A para a letra B. Na letra B eu tenho primeiro o verbo, depois o sujeito. Eu posso inverter a ordem dos elementos, professor? Pode sim, nenhum problema. O que eu não posso é separar o sujeito do seu verbo por meio de uma vírgula. Portanto, também não é a letra B. Vamos analisar a letra C. Aproveitou a textura, o sabor docinho do chiclete. Gente, olha só. Aproveitou a textura, o sabor docinho do chiclete. Isso aqui são frases retiradas de uma prova, né? Quem aproveita, aproveita algo. É um verbo transitivo direto. Nós vamos falar sobre isso daqui hoje ainda, tá? É um verbo transitivo direto. A textura, portanto, é o meu objeto o quê? Direto. E eu não posso, lembra do que eu coloquei lá, ó, SVC ou SVO, não importa, tá? Complemento, objeto. Eu não posso separar o verbo do complemento, o verbo do objeto, por meio de uma vírgula. Portanto, também não é a letra C. E eu digo a vocês que questões da Sesgran-Rio você resolve assim, vai ali, analisa uma por uma, opa, essa aqui não pode, essa aqui não pode, essa aqui não pode. Vamos dar uma olhada aqui na nossa letra D. Muitas crianças, quando se deparam com o desconhecido, passam a fantasiar sobre ele na tentativa de entendê-lo. Vamos dar uma olhada lá, ó. Muitas crianças é o meu sujeito. Quando se deparam com desconhecidos, passam. Opa, passam é o verbo. E aí tem gente que fala, mas Daniel, o verbo tá lá e o sujeito tá aqui. Eu posso separar o sujeito do verbo por meio de uma vírgula? De uma vírgula, não. Mas observe que aqui eu tenho duas vírgulas, eu vou até trocar aqui para vocês entenderem, ó. Quando se deparam com desconhecido. Quando se deparam com desconhecido, é uma oração adverbial. Vou até mudar a cor aqui, ó, porque aí você anota. Opa, não é daqui não, vamos lá, marca texto, é amarelo. Canetinha, caneta azul. Já lembraram da música, né? Aqui eu tenho uma oração adverbial, que indica o quê? Quando, que indica tempo, ok? Beleza. Se eu tenho uma oração adverbial e ela está intercalada, lembra o que eu falei? Que eu posso colocar aqui, ó, um aposto, um advérbio, e eu posso intercalar, eu posso colocar duas vírgulas, sem nenhum problema. O que não pode é ter uma única vírgula separando esses elementos. Portanto, pra gente, até agora, a alternativa é a letra o quê? D de Daniel. Letra D de Daniel. Mas vamos conferir o gabarito. Olha só. Quando as crianças sonham em serem príncipes, aí já tem uma vírgula, eu já avalio aqui, ó. Quando as crianças sonham, as crianças sujeito, tudo bem? As crianças aqui, ó, sujeito, sonham, verbo, e aí, gente, aqui tá numa forma informal da linguagem, mas quem sonha, sonha com algo, né? Sonha com o quê, Daniel? Com serem príncipes. E aqui eu tenho o meu objeto, ou o meu complemento, e eu não poderia ter essa vírgula, portanto, já descartei a possibilidade da letra E, então o gabarito está confirmado. A alternativa correta da número 1 é a letra D de Daniel. Entendeu isso daí? Olha só que legal, gente. É uma questão sobre vírgula, uma questão que cai muito
nas provas da banca Sesgran-Rio e que você consegue matar simplesmente reconhecendo os elementos. Agora, olha o detalhe, você precisa olhar para a frase e saber reconhecer e classificar os verbos. Viram a importância de saber se é um verbo transitivo direto e depois do verbo transitivo direto tem um objeto direto? Não se preocupe se você ainda tem dúvida quanto à transitividade verbal, quanto ao reconhecimento do sujeito na oração. Eu vou mostrar tudo isso para vocês, tá joia? Então a gente vai chegar no momento que eu vou mostrar isso daí para vocês ali, puxa a tela em branco. Aqui não foi o que foi pedido, tá? Você tem que ter esse conhecimento como conhecimento prévio, mas daqui a pouco isso daí vai ser necessário, aí eu puxo uma tela em branco e mostro isso para vocês, tá joia? Vamos para o número 2? Eu quero que você gabarite esse material, vamos puxar a questão número 2, está aqui, ó. Olha lá a questão número 2, estamos junto? Diz assim a questão, em que frase o verbo destacado está flexionado quanto a número e pessoa de acordo com a norma padrão da língua portuguesa? Vamos lá, pessoal, vamos marcar aqui, ó. Ele fala do verbo estar flexionado aqui quanto a número, deixa eu marcar isso daqui, ó, quanto a número e pessoa. Algumas informações antes da gente partir para a questão. Quando ele fala de verbo flexionado, qual o assunto que ele está cobrando aqui? Ele está cobrando concordância. Para ser mais exato, concordância verbal, tudo bem? Número, pessoal. Número, nós temos dois tipos de número, né? Ou está no singular, ou está no plural, ok? Ou está no singular ou está no plural. E pessoa, você deve se lembrar que nós temos lá a primeira, a segunda e a terceira pessoa, do singular ou do plural. Basicamente, uma questão de concordância, uma questão tranquila. Daniel, como é que eu resolvo esse tipo de questão aqui na prova? Como é que eu resolvo esse tipo de questão aqui na prova? Simples, gente. De novo, localizando o sujeito. Vem para mim. Localizando o sujeito e o verbo desse sujeito. Daniel, mas como é que eu faço para localizar o sujeito? Eu começo pelo verbo. E aí vem dica para você. Na hora da prova você tem N disciplinas para resolver e você tem tempo. Eu quero que você resolva as questões de forma rápida. Então, o que eu quero que você faça? Lembre-se do seguinte, um verbo, ele naturalmente, ele aparece no singular, né? Vamos pensar assim, o verbo quando ele nasce, Daniel, surgiu um novo verbo, nasceu um novo verbo, ele nasce no singular ou ele nasce no plural? Como regra, ele nasce no singular. Agora, ele pode ir para o plural a hora que ele bem entender? Não. Ele só será flexionado no plural se alguma regra exigir. Ou seja, toda vez que você encontrar um verbo no plural, desconfie. Por quê? Existe algo ali que precisa exigir a flexão de plural para ele. Por isso que a questão falou de número, né? Singular ou plural. Então, encontrou o verbo no plural, olha direitinho e fala, rapaz, tem alguma coisa aqui no plural? Uma das coisas que exige a flexão do verbo é ou ter um sujeito composto ou ter um sujeito no plural, porque o verbo concorda com o seu sujeito, tá joia? Então guarda a dica aí para você ganhar velocidade na hora de responder questões da Sesgran-Rio. Já que são 5 itens e você tem que praticamente julgar uma por uma, encontrou o verbo no plural, procura alguma coisa no plural. Se essa alguma coisa for o sujeito, opa, sujeito, verbo no plural, opa, então essa daqui é a questão. Vamos ver se resolve, vamos ver se dá certo? Joga na tela de novo, vamos comigo, olha só. A primeira questão diz assim, ó, no texto, relacionam-se aos chicletes a ideia de eternidade. Pessoal, quem se relacionam? Não vou nem marcar aqui, né, porque já está destacado. Quem se relaciona? Ah, Daniel, relacionam está no plural, né? Então aqui, ó, tem chicletes, também está no plural, certo? Errado, gente. Quem se relaciona a algo. Esse a aqui é uma preposição. E nós sabemos que, como regra, não existe sujeito preposicionado, tá? Daniel, não sabia não. Se você não sabia, anote agora aí no seu material, no seu caderno. Não existe sujeito preposicionado. Então, isso daqui, ó, quem se relaciona a algo, você tem um verbo transitivo indireto, aos chicletes seria um objeto indireto, tá? E aí, o sujeito vai ser a ideia de eternidade. Vou colocar aqui, ó, o S de sujeito. Sujeito. Núcleo do sujeito, ideia, singular ou plural,
singular, portanto, o verbo no plural não é a letra A. Descartei a letra A, tudo bem? Então, olha a dica que eu dei. Verbo no plural procura o sujeito no plural. Olha agora a letra B, ó. Referiu-se à eternidade. Cuidado para não pensar que isso daqui é sujeito, tá? Observe o A, que tem um sinal indicativo de crase. Se tem sinal indicativo de crase, você sabe que isso daqui provavelmente é resultado de uma preposição mais um artigo, e nós já anotamos que não existe o sujeito o quê? Preposicionado, tudo bem? Então, não é por aqui não. Referiu-se à eternidade sem dar conta às duas meninas. Então, quem se referiu à eternidade? Quem? As duas meninas. As duas meninas é o meu sujeito. Observe, ó, as duas meninas. As duas meninas é o sujeito, está no plural. Mas o verbo aqui está no singular. Sujeito no plural, verbo no singular, erro de concordância, ok? Letra C, olha o verbo, está no plural. Enganam-se a respeito da eternidade aqueles que creem nela, né? Quem se engana a respeito da eternidade? Aqueles que creem nela. Então, olha só o sujeito. Aqueles que creem, ó, aqueles, deixa eu colocar só aqui, ó, aqueles que creem exerce a função de quê? De sujeito. Então, eu tenho verbo no plural, eu tenho um sujeito no plural, portanto, o gabarito até agora, tudo indica que seja a letra o quê, pessoal? Letra C. Letra C. Tamo junto ou não? Vamos para a letra D? Vamos confirmar o gabarito, ok? A letra D diz assim, ó. Todos os anos consome-se muitas balas e chicletes em todo o país. Gente, ó, consome-se. Aqui a frase está na voz passiva, né? Muitos chicletes e balas são consumidos. Quem é o sujeito aqui? Aqui a gente pode até confundir, tá? Porque está na voz passiva. Eu tenho o sujeito, muitas balas, chicletes são consumidos, e aqui o verbo está no singular, portanto, erro de concordância. E na última questão, para saber se o gabarito é a letra C mesmo, tem lá assim, ó. Em muitas culturas, defendem-se, verbo no plural, calorosamente, isso aqui é um advérbio, tá? Palavras terminadas em mente são advérbios aqui, como regra. Defendem-se a existência da eternidade. A existência da eternidade é defendida, gente. Quem é o sujeito? A existência da eternidade. A existência da eternidade é o sujeito e defendem é o meu verbo. Só que a existência está no singular e o verbo está no plural. Portanto, não é a letra E. Gabarito correto é a letra C, volta para mim. Daniel, eu fiquei assim meio com dúvida na letra D, na letra E. E aí provavelmente a sua dúvida não é relacionada à concordância, e sim a vozes verbais, né? Tanto a letra D quanto a letra E, nós temos frases na voz passiva. E aí cabe a você reconhecer se a frase está na voz ativa, se está na voz passiva, localizar o sujeito. Então, gente, olha lá, vou dizer uma coisa aqui para vocês nesse bloco, tá? Uma das coisas mais fundamentais para resolver várias questões da banca Sesgran-Rio é a capacidade que o aluno tem de localizar, de reconhecer um sujeito dentro da oração. Guardou isso, não? Guarde. Para você responder a várias questões, você deve dominar a técnica, a capacidade de localizar e classificar o sujeito dentro de uma oração. Se você consegue fazer isso facilmente, você vai conseguir resolver várias questões, N questões da banca Sesgran-Rio. Tá joia? Você vai ver aqui que isso vai se repetir várias e várias vezes. Joia? Então o gabarito da número 2 é a letra C. Vamos para frente, sem demoras. Vamos comigo. Quero ir na letra número 3. Questão número 3. Vamos lá, olha só. Diz assim. A frase que guarda o mesmo sentido do trecho, até que não suportei mais, e atravessando o portão da escola dei um jeito de o chiclete mastigado cair no chão de areia, Aqui, pessoal, aqui nós temos uma questão, deixa eu marcar aqui, ó, é uma questão mais de texto, né? Ele fala de mesmo sentido. Não é incomum
essa banca falar de sentido e correção gramatical, as regras gramaticais. Vem para mim aqui, vem para mim, olha só. E nós vamos resolver aqui, tá? Nós vamos resolver esse tipo de questão. Quando a banca fala de sentido e mantém a correção gramatical, a dica que eu te dou para resolver esse tipo de questão é, primeiro, buscar a correção gramatical. Então, olha e fala, opa, isso aqui é a vírgula, está separando o sujeito do verbo, a concordância está errada aqui. Geralmente tem um erro gramatical. Eles não estão muito interessados no sentido, tá? Mas aqui é uma questão, basicamente, de texto, ela quer saber aqui manter um sentido. E aí vamos analisar de novo, para eu te dar a dica para você responder, né, facilmente esse tipo de questão. Joga lá de novo, olha só. Deixa eu pegar aqui uma caneta. Fala assim, até que não suportei mais e, atravessando o portão da escola, deu um jeito de o chiclete mastigado cair no chão de areia. Se você observar todas as letras, as frases estão do mesmo jeito. Do mesmo jeito, ó. Até que não, até que não, até que não, até que não, até que não. Olha aqui no final, ó, portão da escola, portão da escola, portão da escola, portão da escola, portão da escola. Opa! Então, Daniel, o que eles modificaram aí? Eles modificaram algo aqui no meio. Eles modificaram algo aqui no meio, ó. Não suportei mais e como atravessei. E aí eu vou marcar agora com marca-texto. Vou marcar com marca-texto aqui, olha só. Ó. Deixa eu apagar aqui. Até que não suportei mais e atravessando o portão, eles vão, gente, basicamente pedir para você substituir isso daqui por um correspondente, tudo bem? Vamos pedir para substituir por um correspondente, ó. Atravessando, o verbo está no gerúndio, né? Atravessando o verbo está no gerúndio. Atravessando dá uma ideia de quê, gente? De momento, no momento em que eu estava atravessando, né? Vamos ver aqui, ó, a letra A. Até que não suportei mais. E como atravessei, corresponde a atravessando? Não, né? Isso aqui já é passado, concreto, já passou. Não é a letra A, ó. Letra B. Até que não suportei mais. E já que atravessei, também ele não fala que já atravessou, né? E atravessando o portão, naquele momento de passagem pelo portão. Letra C. Até que não suportei mais e para que atravessasse o portão, é uma hipótese, é uma possibilidade? Não, né, gente? Não corresponde, não guarda o mesmo sentido. Letra D. Até que não suportei mais e, embora atravessasse o portão, dá uma ideia de contrariedade. Não mantém a mesma ideia. E no último, letra E fala assim, até que não suportei mais e quando atravessei o portão... Gente, olha só, desses termos destacados aqui, qual o que guarda o mesmo sentido do primeiro, aqui de atravessando? Como atravessei, já que atravessei, para que atravessasse, embora atravessasse, ou quando atravessei? A alternativa correta, já tem gente respondendo aí que eu sei, é a letra E. Observe, gente, é a letra E. Então eu já recomendo a você que não se desespere no momento em que ela pede para questão de reescritura. Nós resolveremos aqui nas nossas aulas, né, algumas questões gigantes. E realmente são as questões que mais te fazem perder tempo, porque às vezes ele pede para você reescrever um parágrafo inteiro. Não se desespere. Primeiro analise, ele só quer sentido ou ele quer sentido e correção gramatical? Se for correção gramatical, bom, primeiro eu vou para correção gramatical, já elimina as possibilidades. Isso aqui está errado, isso aqui está errado, está errado. Ah, Daniel, aqui eu só pedi o sentido. Analise, vá para as questões e fala, mas os inícios são todos iguais, os finais são todos iguais. O que ele está mexendo aqui? Ah, tá, ele está mexendo na forma verbal aqui, ó. Ele colocou lá atravessando, dá uma ideia de passar, aí como atravessei, já que atravessei, para que atravessasse, destaque como eu fiz aqui agora com vocês, destaquei aqui, e Daniel não domina esse assunto, beleza. Qual dessas 5 alternativas mais se parece com a destacada? Repita, né? Lá no dia da prova você não vai poder falar em voz alta, mas fale mentalmente. Repita isso daí. Qual que se parece mais? Letra E, né? Quando atravessei, porque esse atravessando dá uma ideia de tempo. Por exemplo, se hoje você chega aqui no estúdio de aulas e fala, cadê o professor Daniel? Alguém vai te parar ali na porta e vai falar, o professor Daniel está ministrando aula, o professor Daniel está gravando aula, ou seja, estou gravando aula, dá uma ideia de tempo, de uma ação contínua, tá joia? Questãozinha tranquila aí pra gente responder. Matamos gabarito letra E. Vamos mais uma? Joga pra gente na tela, por favor. Vamos responder a mais uma aqui. Questão número 4. Banca Sesgra Rio. Opa! Tem gente que fala, Daniel, mas isso daí cai em prova? Claro que cai, pessoal. Estamos falando de um concurso aí bacana,
Banca Sesgran Rio, que está cobrando aqui, vou colocar o marca-texto, ó. No texto foram empregadas as palavras aí, ótimo, ambas acentuadas graficamente. Pessoal, nós estamos falando de qual assunto aqui? Qual assunto? Acentuação gráfica. E aí a minha pergunta é, você domina a acentuação gráfica? Sim ou não? Por quê, Daniel? Porque provavelmente vai cair uma questão sobre acentuação gráfica na sua prova. É muito comum, acontece com frequência, tá? Então, se você não domina, vale a pena dominar. São poucas regras. E primeiro, por que eu falo de acentuação gráfica como essa banca aqui, né? CESP, por exemplo, CESP, Sebrasp, não é comum cobrar acentuação gráfica. Mas é comum a Sesgran Rio cobrar. E além de você responder esse tipo de questão aqui, também vai te ajudar muito na prova discursiva. Tem prova discursiva no seu concurso, não tem? Tem ou não? Tem. E cada erro de acentuação você perde alguns décimos de pontos. E não vale a pena você perder décimos de pontos por desconhecimento em acentuação gráfica, tá joia? Então o que eu vou fazer aqui? Joga aqui na tela de novo, joga aqui na tela e fala assim, ó, duas palavras corretamente acentuadas pelo mesmo motivo que aí e ótimo. Então entendam isso. Eu tenho duas palavras, eu tenho a palavra aí e eu tenho a palavra ótimo. A questão espera duas questões corretamente acentuadas pelo mesmo motivo, ou seja, a letra A tem que ser pelo mesmo motivo de aí e a letra B pelo mesmo motivo de ótimo. Mas antes de responder, claro, você precisa saber qual é a regra de aí e qual é a regra de ótimo. Existe uma regra aqui que é muito tranquila, né? Muito tranquila. Por quê? Porque a palavra ótimo é acentuada pela regra das paroxítonas. Não é isso? Ó, ótimo, ótimo. E a palavra aí é acentuada pela regra dos hiatos. Daniel, eu não domino a regra dos hiatos. Já já a gente bate um papo, eu falo isso aqui para você de uma forma resumida, mas eu passo isso aqui para você já já, tá bom? Então ele quer uma questão que é uma alternativa cuja primeira palavra é acentuada pela regra dos hiatos e a outra, que a segunda palavra seja acentuada pela regra das proparoxítonas. Você marcaria a letra A, B, C, D ou E? Vamos lá, gente. Letra A, B, C, D ou E? Gente, olha só. Alternativa correta, já vou marcar aqui, depois eu passo para a explicação, é a letra D, tá? A palavra país, o I é acentuado pela regra dos hiatos, e a palavra sonâmbulo é uma palavra acentuada pela regra das proparoxítonas. Deixa eu apagar aqui, senão fica muito poluído, tá certo? Então eu tenho uma palavra acentuada pela regra dos hiatos, uma palavra acentuada pela regra das proparoxítonas. Aí eu pergunto para você, vem para mim aqui, ó. Daniel, eu não domino essas duas regras. A regra da proparoxítona, beleza, eu domino, tranquilo, desde criancinha, né? Todas as proparoxítonas são acentuadas, mas a regra dos hiatos eu ainda tenho dúvida. Inclusive, a regra dos hiatos já sofreu uma alteração com acordo ortográfico. Não vi até agora a banca Sesgran Rio cobrando acordo ortográfico, mas a gente tem que ter uma boa noção aí sobre essa regra. E se você ainda tem uma certa dificuldade com regra de acentuação, o que eu vou fazer? Eu vou encerrar esse bloco agora e no próximo bloco eu volto com uma tela explanando rapidamente algumas regras de acentuação para você dominar esse assunto, para a gente responder a mais algumas questões. Tá joia? Então, fique com Deus, grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Olá, tudo bem com você? Espero que você tenha gostado dessa aula disponibilizada aqui no nosso canal do YouTube. Ela é apenas um trecho do nosso projeto de 1000 questões resolvidas para o concurso do Banco do Brasil. Fizemos a seleção aqui dos melhores professores para resolver questões de todas as matérias da banca Sesgran Rio. Com isso, você vai conseguir mapear tudo, mapear exatamente a forma que a Sesgran Rio cobra as questões na prova, sem perder tempo. Às vezes você faz um curso genérico que não é da banca Sesgran Rio e acaba perdendo muito tempo e chega na prova, quando você olha a questão, você fala, rapaz, eu não vi isso. Exatamente porque não foi um curso
focado na Sesgran Rio. Eu tenho certeza que o nosso curso, o nosso projeto de 1000 questões vai fazer você ser um novo agente comercial do Banco do Brasil. E sabe o que é melhor? Se você adquirir o nosso projeto de 1000 questões, o link vai estar na descrição do vídeo, você ainda ganha a nossa semana da prova, que será ao vivo no Google Meet. Nós vamos fazer uma semana inteira de revisão das principais questões, das questões mais recentes da Sesgran Rio, para que você chegue na prova, bata o olho e fala: opa, estudei tudo isso no projeto de 1000 questões, acoplado à semana da prova de exercícios através do Google Meet. Então esse vai ser o bônus que eu vou te dar. Ah, professor, e se eu quiser comprar só as aulas da matéria que eu acabei de assistir agora? Então, também vai estar na descrição do vídeo o link do curso de exercícios só da matéria que você assistiu nesse vídeo. Mas se você quiser o completo, é muito melhor. Então, galera, eu desejo para você uma boa preparação no Banco do Brasil.